marcado ainda. Dizem que foi por uma luneta que chegou a Anitta, terra, e já ficou de olho naquela mulher, né? Quando ele desembarcou, ele foi na casa de um homem tomar um café, que eu acredito que seria um chá naquela época, né? E não imaginava que era o tio de Anitta. Quando veio servir esse chá ou esse café, quem estava servindo? Anitta, que foi amor à primeira vista entre os dois, se apaixonaram. Anitta, quando descobriu a história de Giuseppe, ela disse que era o que ela queria. Ela queria sair à conquista do Giuseppe de outros lugares. E foi o que ela fez. Ela saiu esse mundão junto com o Giuseppe. A primeira batalha de fogo dela foi na cidade de Imbituba, onde ali os imperiais fizeram uma enroscada, cercaram o barco do estado. Anitta, sem saber o que fazer, pegou uma arma de fogo e começou a atirar. Dali a mulher não parou mais, conseguiram sair daquela enroscada, passaram por várias cidades de Santa Catarina. De Santa Catarina seguiram isso tudo a cavalo, a gente depois. Seguiram para o Rio Grande do Sul, onde tiveram o único filho brasileiro, um Menotti. Do Rio Grande do Sul seguiram para o Uruguai. Por que o Uruguai? Porque naquela época era o único país que concebia o divórcio. E a Anitta queria se casar com Giuseppe na igreja novamente. E para isso ela tinha que se divorciar. Então era o único país que concebia, era o Uruguai. Lá ela conseguiu se separar do sapateiro, se casou com Giuseppe, tiveram mais 3 filhos. Um no Brasil, 3 no Uruguai. A quarta, uma menina com quase 3 anos de idade, que faleceu por infecção na garganta. A Anitta sofreu demais com a morte dessa menina, né? Giuseppe, quando ele saiu da Itália, ele já tinha lutado muito, tinha feito muitos inimigos, ele tinha sido condenado à morte. Então ele fugiu da Itália. Só que ele tinha vontade de voltar para lá. Só que ele precisava mandar alguém na frente para ver como estavam as condições dele lá. Então ele era um marido tão bom que ele queria que a Anitta fosse na frente, que a Anitta seguisse viagem para lá para saber as condições dele. A Anitta disse que sim, que ela iria, só que ela iria se ela levasse os filhos e os restos mortais da filha que havia falecido. Só que naquela época, por questões religiosas, quando alguém falecia e era enterrado naquele lugar, não poderia mais ser mexido, ali ficava. Então Giuseppe prometeu para ela que ela seguisse viagem, se desse certo para ele seguir depois. Ele dava um jeito e levava os restos mortais da filha. Então ela seguiu viagem de navio para a Itália com os filhos, com os 3 filhos. Chegando lá na Itália, a gente, como que ela foi recebida? Meio mal. O que vocês acham? Muito bem, gente. Muito bem. A Anitta já estava conhecida por vários lugares do mundo. Era a única, vocês imaginem lá, depois de 1839, era a única mulher que lutava na guerra. Não existia outra mulher. Era somente a Anitta. Era que eles chamavam mulher-homem, né? Ela se vestia como um soldado. Quando Giuseppe mandava ela se esconder no porão do barco, ela dizia que só ia entrar lá para tirar muitos homens que já estavam escondidos lá. E era o que ela fazia. Ela entrava lá no porão do barco e tirava todo mundo para lutar. Então ela foi uma mulher muito guerreira. Diz que até bala de canhão a mulher soltava. Então ela foi muito poderosa na época, né? Então ela ficou conhecida como uma mulher que lutava pela liberdade das cidades, e ela lutava muito pela liberdade das mulheres. Então quando ela chegou lá, ela foi muito bem recebida. Eles colocaram ela em cima de um cavalo e saíram a desfilar como se fosse uma heroína. Por isso conhecida a mulher dos 2 mundos, né? A heroína dos 2 mundos. Ela lutou aqui e ela lutou lá. Então ela enviou um comunicado a Giuseppe, um WhatsApp, que ele poderia seguir viagem para lá. Então ele seguiu esse comunicado, que chegava lá depois de 3 meses, né? Então ele seguiu viagem para lá, chegou lá, foi muito bem recebido, lutaram muito na guerra da Itália, inclusive pela unificação da Itália, né? Anitta, em uma dessas batalhas, contraiu uma doença, a febre tifoide, que era um mosquito que picava, era como a dengue hoje, e ficou muito doente e continuava em batalha. Giuseppe queria que ela parasse para ela descansar, ela disse que
não. Ela ia parar somente quando ela não aguentasse mais. Infelizmente, ela acabou falecendo aos 28 anos de idade, grávida do quinto filho. Giuseppe viveu até os 70 e poucos anos de idade. Morreu de morte natural lá na Itália e está enterrado na ilha de Caprera até hoje. Anitta, gente, tão conhecida, famosa que ela ficou, ela foi sepultada 7 vezes. 7 vezes, porque quando descobriu que eram os restos mortais de Anitta, levavam ela para outro local. Até chegar em Ravenna, onde ela se encontra hoje. Hoje ela está, Ravenna foi a primeira sepultamento, em Roma, hoje ela está em Roma. Eles fizeram um monumento magnífico, onde o cavalo está com as patas levantadas. Ela não morreu por causa de bala, morreu por causa de doença, mas ela estava em batalha, né? Quando o cavalo está levantado, as duas patas têm um significado, uma pata tem outra, e assim por diante. As duas levantadas, morreu em batalha. Aonde ela está em cima desse cavalo, de um lado segurando o filho, do outro lado segurando a arma de fogo, como muitas vezes ela fazia. Andava a cavalo, levando o filho de um lado e a arma de fogo do outro. Então foi uma mulher muito guerreira. E batalhou muito, né? Por isso tão conhecida, né? Eu digo, a mulherada hoje tem um pouquinho de Anitta. Homens que se cuidem. Bom, gente, Anitta, depois a gente vai ali na casa de Anitta, a gente vai assistir, a gente tem cenas reais do último sepultamento dela. Ela faleceu em 1849 e somente em 1932 foi esse último sepultamento dela. Olha quanto tempo depois. Vocês não têm a noção da quantidade de soldados, da quantidade de gente na rua esperando o caixão dela passar. Então é incrível assim, a valorização dela lá na Itália, né? E aqui, gente, na época que ela foi embora com o Giuseppe, ela foi considerada a mulher da vida. Uma mulher da vida, ela foi considerada uma prostituta, porque não poderia ter um segundo homem. Então ela foi muito mal falada. Ainda até hoje eu atendo às vezes grupos de terceira idade, pessoas bem senhores assim, que falam mal de Anitta. Vocês imaginem aquela época, né? Imaginem. Vamos visitar a Anitta primeiro, depois a igreja. E antes da gente entrar, tem um ritual ali dos desejos. Daí a gente aguarda, visitamos a casa de Anitta e antes de entrar na igreja eu dou uma falinha, daí a gente entra, tá bom? Olha quem tá na porta. Foi aonde ela morou. Onde ela morou a gente já conheceu. Aqui foi onde ela se vestiu de noiva e festejou a festa do primeiro casamento. Quem morava na casa era um casal de irmãos e eles faziam vestido para as festas. E a moça, a irmã, ela emprestou um vestido para Anitta se casar. E o vestido não era nem branco, o vestido era azul. Nossa! Então ela se vestiu aqui, casou aqui na nossa matriz em 1835 e festejou a festa aqui, tá? Então fizeram um museu num local estratégico e porque ainda teve passagem dela aqui, né? Até por isso. Essa casa era de 1711, é aquela casa que eu falei pra vocês, que é a casa mais antiga do sul. E nessa aqui, gente, a gente tem a beira. Sabe aquele que pobre não tem ele nem beira? Vocês estão vendo aquela ondinha abaixo do telhado? Aquilo ali é a beira. Queria dizer que a família era de classe média, que pagava médio imposto para o império. Se vocês olharem na igreja, nós temos a eira e a gente tem a beira. Quer dizer que a igreja era rica, pagava alto imposto para o império. E o pobre era aquele que não tinha eira e nem beira. Mas eram épocas, gente. Vocês estão vendo aquela casinha azul? Tem aquela proteção no telhado? Aquilo ali se chama platibanda. É de uma outra época que mostrava a classe daquela família também. E assim por diante. Agora, quem já escutou aquela expressão feito nas coxas? Já escutaram? É uma coisa mal feita. Quando eu atendo grupos de estudantes, eu digo quando vocês fazem um trabalhinho, porque eles nem sabem disso, né? Quando vocês fazem um trabalhinho mal feito para a professora, foi feito nas coxas. Então, naquela época não tinha molde, e eram os escravos que faziam. Então, onde eles moldavam? Nas coxas. Então, tinha umas coxas mais largas, outras mais finas. Nunca saía igual. Eles diziam que era uma coisa mal feita. As telhas da casa de Anitta foram feitas nas coxas. Inclusive, foram restauradas.
Hã? Nas Chaves. Pessoal, a gente faz um percurso, eu vou acompanhando vocês ali dentro e depois a gente dá um tempinho para vocês lerem e ficarem à vontade. R$5 por pessoa. Um pouco, eles fizeram essas placas informativas contando um pouquinho a história de Anitta, né? Aqui fala a verdadeira casa de Anitta, onde que a gente já visitou. Vou falar um pouquinho do Totem. Esse Totem é um projeto também da Secretaria de Turismo, o pessoal veio lá do Rio Grande do Sul trazer para nós. Nós temos 4 totens informativos. Temos esse, tem na igreja, um no nosso mercado público e um que fica dentro da administração da prefeitura, que é mais voltado à comunidade, onde coloco ali coisas referentes à comunidade, imposto e coisa nada assim. E aqui mais esses locais turísticos mais voltados ao nosso turismo, mostrando as praias. Nós temos 20 praias em Laguna, não parece, mas são 20 praias. Praias que só se chegam por trilhas, caminhadas e assim por diante. Então o Totem ele é feito toda a programação remota que a gente envia para o pessoal que cuida. A Praia do Iró. Então a gente quer uma mudança agora, a gente envia para eles e eles conseguem fazer remoto na hora essa mudança. E assim por diante. Todos os pontos, a igreja, Casa de Anitta, o Tratado de Tordesilhas. É bem legal. Ele não é interativo, ele tem toques interativos. Tipo, toca na tela e consegue mexer. Ele não. Por enquanto a gente só tá com ele assim. Mas o QR Code ali já te direciona todo o material. Sim, para a Secretaria de Turismo, para o site da Secretaria de Turismo. Bom, gente, a Anitta foi de tudo um pouquinho na vida dela, né? Eu digo assim. Ela foi, além de filha, ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi professora, ela saiu analfabeta de Laguna. Quando ela chegou na Itália, ela já estava conhecendo, falando 3 a 4 línguas. Nossa Senhora. Então, foi assim, uma reviravolta que ela teve dos 18 aos 28, que foi apenas 10 anos, né? Que ela deixou esse legado, essa história dela. Então, além foi enfermeira durante essas batalhas, ela foi enfermeira de muitos soldados, costureira. Inclusive essa tesoura foi de Anitta, então quando ela foi embora, ela deixou de presente para uma amiga dela. E o principal, guerreira, né? Que batalhou muito. Essa máquina de costura costurou o vestido de noiva, que ela se casou em 1835, com o sapateiro. Aqui na próxima sala, gente, naquela época não existia fotos como hoje, uma foto digital que a gente coloca ali, consegue fazer tudo que a gente quer, né? Até emagrecer. Era pintura, então quando se pintava um retrato, quando ia pintar o outro já não saía igual. Então aqui tem 3 retratos, 3 pinturas de Anitta, uma diferente da outra, a expressão que ela mostra em cada pintura. Representa quando ela adoeceu lá na Itália. Eles carregaram ela, Giuseppe, um outro homem, carregou ela até um casebre no meio do nada, né? Onde não existia nada em volta. Morava uma família nessa casa, onde eles a recolheu, colocaram ela em cima de uma cama e logo em seguida ela faleceu. Giuseppe não conseguiu acompanhar o sepultamento dela porque as tropas inimigas estavam a 1 hora de distância. Então ele teve que deixar a Anitta e seguir viagem. Então eles enterraram ela numa cova muito rasa. Quando os inimigos chegaram, eles já sabiam, então eles desenterraram ela
amarraram ela atrás de um cavalo e saíram a desfilar pela cidade como se fosse um troféu. Porque os inimigos queriam o quê? A cabeça de Anitta, né? Por essa mulher tão guerreira que ela era. Então ali foi o primeiro sepultamento dela, foi assim. Aqui a gente tem os lampiões do barco Seival, do barco que chegou até a cidade de Laguna. Bússolas. Aqui é a réplica do barco Seival. A gente imagina um barco imenso, né? Mas é a réplica que Giuseppe chegou a Laguna. Aqui nós temos uma pequena cartinha deixada escrita pelo único filho brasileiro, o Menotti. Ele diz nessa cartinha que essa foto que está aqui é a que mais parecia com a mãe, que era Anitta Garibaldi, né? Por causa das pinturas. Quem não conheceu o Giuseppe, aqui tem um retrato do Giuseppe. O galã Giuseppe, o Tiago Lacerda, né? Era feio. Aqui a certidão de nascimento de Anitta e a certidão de casamento dela com o Giuseppe. Com o sapateiro não tem registro, não tem nada entre os dois. E essa carta que tem aqui, gente, foi a última carta deixada por Giuseppe Garibaldi. Está escrito em italiano. É um pedido que ele faz nessa carta. Ele pede que quando ele morresse, ele queria ser cremado. Mas naquela época a questão religiosa não permitia. Então ele morreu de morte natural e está enterrado nesta ilha aqui, na ilha de Caprera até hoje. E aqui, gente, Anitta e Giuseppe e os 3 filhos que sobreviveram, Menotti, a Teresita e o Ricciotti. E quem faleceu foi a Rosita. Chegando aqui atrás, italianos, tantos que eles valorizam a Anitta até hoje, eles fizeram um símbolo em homenagem a Anitta Garibaldi, que é a rosa. Então eles fizeram mudas de rosa lá na Itália e estão plantando em todos os lugares que a Anitta passou. Essa muda veio da Itália, que as pétalas representam aquela mãe, aquela filha, aquela esposa, aquela mulher delicada que ela foi, e os espinhos representam aquela mulher forte, guerreira que lutou tanto na guerra, né? Então é um símbolo ideal para Anitta Garibaldi. Ó, vocês estão com sorte, ó, tem 2 rosas. E vocês podem ver. Ele pronto. Mas que coisa! Ó, momento. Não tá errado embaixo, mas na época que ela foi sepultada ali, o monumento nem pronto estava.
fechou? Aquelas ali que apareceu são as guardiãs da Anitta. Elas fazem apresentação. Então, elas são daqui de Londrina. Bora?